Teste de som, teste de som.
Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir aí? Se tiver, coloquem aí no chat, por favor. Deus abençoe todo mundo. Estão me ouvindo bem, vendo? Existe um atraso grande entre o que eu falo e a hora que vocês escutam. Então pode ser que às vezes fique um pouco estranho por causa disso. Mas se tiver tudo fluindo bem, não tem problema chegar atrasado, não. Né? É bom todo mundo aumentar o volume, né? Do próprio computador ou celular para entenderem bem. Eu tô sem microfone aqui especial, tô só com o microfone do próprio notebook. E eu tô acompanhando aqui o chat, né? E vou responder as perguntas que surgirem no final, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Né? Eu vou passar as informações todas para o funcionamento do nosso clube. Eu vou dar só alguns minutinhos, uns 5 minutinhos, para o pessoal terminar de entrar. Aí a gente faz a nossa oração inicial e começa mesmo o conteúdo da live. Então, nós estamos agora com 90 pessoas. Vamos esperar entrar mais algumas para a gente poder começar. A live não vai ficar salva, né? Mas será entregue um resuminho para vocês de tudo que foi falado, né, na live. A live não fica salva justamente para incentivar o pessoal a participar ao vivo, né, e interagir, fazer as perguntas. Em 5 minutos a gente começa. Bem-vindo aí todos, pessoal que eu conheço, pessoal que eu não conheço, pessoal aí daqui da paróquia. A gente tem um número grande de gente de Campos, Vitória, Belo Horizonte. Tem o pessoal das nossas paróquias da nossa administração apostólica, Bom Jesus, Pádua, Varriçai. Tem gente de outros DDDs que eu tive que ficar procurando na internet para descobrir de onde era. Então tem gente do Nordeste, tem gente do Norte, tem gente de fora do Brasil acompanhando, né? Também. Está bem representado aí nosso país, no nosso clube Mãe Amável. Graças a Deus. Cachoeiro do Itapemirim, aí Espírito Santo, Recife, Macaé. Tem bastante gente de tudo que é canto. Santa Clara, lá em Porciúncula. São Fidélis, aí minha cidade, Contagem. Isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Assim que, quando marcar 9h15 em ponto, eu começo aqui a explicar a situação, né? Fortaleza, Vila Velha, Bom Jesus. Muitos mineiros, muitas mineiras, né, aliás, e capixabas aqui com a gente. Valadares.
Tem do Sul também, apareceu aqui, Paraná, se eu não me engano. Nos Estados Unidos. Os padres tiveram essa caridade de espalhar um pouco essa nossa ideia e divulgar para vocês, né? Se vocês gostarem, no final vocês agradeçam aos padres que divulgaram, às pessoas que divulgaram para vocês. Então, eu vou começar, então, o conteúdo de fato da nossa live, fazendo uma oração que a gente escreveu, uma oração para ser a nossa oração especial do nosso clube, que nós todos os dias vamos postar antes de colocar o conteúdo diário, né? Que eu recomendo a todos que façam essa oração antes de todo dia poder, né? Como o padre vai explicar, a gente vai ler um trechinho de um documento da igreja, o padre vai mandar um áudio comentando. Então, todos os dias antes de vocês fazerem esse momento de estudo, recomendo que vocês rezem essa oração que eu vou rezar agora e que a gente vai colocar todos os dias no nosso grupo do WhatsApp. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria Imaculada, Mãe amável de Deus e dos homens, consagramos ao vosso coração cheio de amor o nosso clube de leitura, seus membros e suas famílias, para que o vosso divino esposo, o Espírito Santo, ilumine nossas mentes, para que possamos aprender mais e inflame nossos corações, para que possamos amar mais. Amém. Então, vamos lá, né, para as nossas informações e formação. Em primeiro lugar, né, agradecer a presença de todas aqui, agradecer o empenho de participar. Eu sei que as mulheres, né, sobretudo as mães, são pessoas muito ocupadas, né, que terminam cansadas aí o fim do dia, né, a correria do dia a dia. Então, muito obrigado a todos que estão aqui participando, né. Espero que esse nosso projeto seja para a maior glória de Deus e para bem espiritual e humano de vocês. Eu vou começar falando um pouquinho da história do nosso clube, né? Como é que começou isso? Bom, claro, não vou dar todos os detalhes, mas um resumo. Há alguns dias atrás, eu fiz uma videochamada com um grupo de estudos aqui da paróquia sobre Freud e educação, né? Sobretudo falando como o princípio do prazer do Freud influencia na nossa visão acerca das coisas e como isso influencia, inclusive, na maneira como os pais acabam encarando a educação dos filhos, sobretudo a educação sexual. E algumas mulheres que estavam participando dessa live tiveram a ideia de que a gente, de alguma maneira, fizesse uma formação continuada focado nas mães, né, para que a gente pudesse desenvolver mais esse tema e outros temas relacionados à educação. Então, as mulheres, né, que tiveram essa ideia começaram a conversar com outras sobre o assunto e a gente acabou elaborando esse clube de leitura. De início, a gente pensou no clube para mães, né, e especialmente para as mães da paróquia, né, daqui onde eu trabalho. Então a gente ficou até um tempo esperando eu consegui conversar com o pároco para ver se ele autorizava, porque eu não mando nada aqui, quem manda é o pároco, né? E assim que o pároco autorizou, a gente começou a convidar as mães aqui da nossa paróquia, as mulheres da paróquia.
Depois, o padre Marco Antônio Areias, que trabalha em Vitória, conversando comigo, pediu que eu abrisse também para as mulheres de Vitória. Então, eu fui abrir para as mulheres de Vitória. Depois, conversei com o padre Jorge e abri para BH. E daqui a pouco a gente estava já com um grupo, né, já divulgado em praticamente todas as paróquias e com esse número grande de pessoas, né? Eu imaginava algo de, no máximo, 70 pessoas no grupo do WhatsApp. A gente está com mais de 300 pessoas no grupo do WhatsApp, né? E foi assim, né? Nesse tempo em que a gente estava convidando as pessoas, a gente ainda estava estudando o que a gente ia fazer de fato, né? Então, tudo isso que eu vou explicar hoje de como vai funcionar, na verdade, é fruto de bastante discussão, né, de ideias que vieram de várias pessoas, né, não só ideias minhas e da Juliane e da Liene, que são as duas pessoas que começaram aí esse movimento, mas também de outras pessoas aqui da paróquia e de outros lugares que foram mandando ideias, e eu até inclusive recomendo que vocês mandem ideias para nós, porque muitas coisas bacanas que nós vamos ter são ideias de pessoas, né, que estão participando e que me enviaram, e a quem eu agradeço muito, já agradeci pessoalmente cada uma delas, né? E também todas que estão trabalhando, né? Tem uma equipe já praticamente de trabalho, né, para fazer funcionar isso aqui, todo mundo trabalhando de forma voluntária, né, gratuita e para o bem das almas. Então, a gente foi estudando isso. Evidentemente que se a gente no decorrer do clube perceber que alguma coisa não está funcionando bem, a gente vai mudar e melhorar, se Deus quiser, né? Por isso que é importante o feedback de vocês também. Antes da gente começar, antes de eu dar o funcionamento prático, eu queria falar um pouquinho sobre o prefácio do livro, né? A gente está tratando desse livro, Os Mistérios Gozosos da Vida, né? Desse casal, Catarine e Bernard Scherer, Os Mistérios Gozosos da Vida, contado pelos pais aos filhos, cujo tema é educação sexual infantil, né? E quem escreveu o prefácio desse livro foi o cardeal Alfonso López Trujillo, que faleceu em 2008, foi um grande cardeal que foi presidente do Conselho para a Família. E na sua carta prefácio, né, que é de 94, ou seja, é bem antigo do ano que eu nasci, ou seja, é uma carta de 30 anos atrás, ele fala sobre alguns temas que são muito atuais ainda, né? Em primeiro lugar, ele fala da importância da gente não deixar ao acaso a tarefa da instrução das crianças em matéria de sexualidade. Porque se criou, existe uma mentalidade, não sei se vocês conseguem perceber isso, existe uma mentalidade de que a educação sexual é assim, né? Ou você acha que a educação sexual é aquela coisa absurda de ir professora na escola e professor na escola ensinar besteira para os filhos de vocês, ou então as pessoas acham que a educação sexual é assim, aprende na rua, né? Sobretudo mãe de menino, o menino aprende na rua. Aí aprende na rua só o que não deve, né? Como se a educação sexual fosse um negócio que fosse chegando, sei lá, acontecendo por osmose, não sei o que, nas pessoas. Não é assim que funciona. A sexualidade humana, assim como todas as outras dimensões do ser humano, precisam ser educadas. O que significa educar? Educar significa pegar pela mão e carregar para o lugar certo. Precisa que haja uma pedagogia da sexualidade, né? E essa educação da sexualidade não pode ser deixada ao acaso, né? Por quê? Quando isso acontece, isso é apresentado para as crianças, né, para os jovens, de maneira deformada, degradada e vil. É assim que a gente aprende, né? As pessoas vão aprender as coisas relacionadas à sexualidade escutando funk, vendo programa de TV imoral, às vezes no contato já com a pornografia, por exemplo,
porque é um contato que começa muito cedo, infelizmente. Então, se os pais, né, e as mães não correrem atrás para educar a sexualidade como ela deve ser educada, isso vai chegar até os educandos, né, ou seja, até as crianças e aos jovens, da maneira mais deturpada possível, que provavelmente é a maneira que você aprendeu, né? Praticamente todo mundo aprendeu as coisas da vida sexual justamente desse jeito, ou seja, do pior jeito possível. E a gente tem que se esforçar para que isso não aconteça com aquelas pessoas que nós estamos educando, né? Por isso que o Papa, né, esse foi um dos motivos pelos quais o Papa São João Paulo II escreveu um documento, né, uma exortação apostólica chamada Familiaris Consórcio. Nesse documento da Igreja, o Papa São João Paulo II ele vai comentar sobre o estado de degradação moral, né, que acometeu a sociedade ocidental, sobretudo pela influência de duas coisas, do individualismo e do hedonismo. O individualismo é esse pensar só em si, esse considerar o bem individual como acima do bem comum num sentido negativo. Ou seja, claro que, sob certo aspecto, o bem individual tem o seu valor, mas você nunca pode abrir mão de um bem maior por causa de um bem inferior. E muitas vezes é isso que vai acontecer na sociedade ocidental, onde cada um pensa só em si mesmo. E o hedonismo. O nosso individualismo ocidental, ele é um individualismo quase sempre hedonista, ou seja, que busca o prazer acima de todas as coisas. O prazer vira o critério de juízo das pessoas, o critério de escolha, né? E outra coisa, olha só, gente, hedonismo sempre existiu. Quando a gente vai estudar a filosofia, lá nos gregos antigos já tinha gente, né, falando de hedonismo, defendendo hedonismo. Só que nunca na história da humanidade a gente tem um acesso tão fácil aos prazeres, né? Por causa da tecnologia, por causa da riqueza que nós temos. Então, o hedonismo contemporâneo, ele é um hedonismo com um potencial destruidor muito maior do que qualquer hedonismo da história da humanidade. Então, isso a gente tem que levar em conta quando a gente está educando, né? Certo? Esse tipo de mentalidade, quando ela é transmitida para a educação sexual, ela acaba, né, dentro de uma visão errada da educação sexual, limitando a educação sexual ao âmbito estritamente biológico. É aquilo que eu falei, essa educação sexual de escola, onde os professores ensinam aquilo que acontece do ponto de vista biológico, carnal, material, muitas vezes, inclusive, convidando os jovens a experiências precoces de vida sexual, né? E os pais têm que estar preparados para enfrentar esse tipo de situação, têm que estar preparados para dar para as crianças e para os jovens uma educação sexual que transcenda o biológico, porque o biológico ele é somente um dos aspectos e talvez um dos aspectos, não principal aspecto da vida sexual, né? Quando a gente fala que a gente está em um contexto de nova evangelização, que é um tema caro ao Papa João Paulo II, ou seja, quando a gente fala que a gente precisa recristianizar o mundo, né, a gente tem que ter consciência de que esse processo, né, de trazer novamente as pessoas para Deus e trazer, de forma especial, manter os nossos filhos na igreja e em Deus, esse processo vai passar pela maneira como a nossa família, né, vive nossa vida cristã e nosso encontro pessoal com Cristo. Ou seja, na maneira em que a nossa família se torna um lugar privilegiado de encontro com o Senhor, né, um lugar privilegiado de educação também humana, porque Cristo ele vem levar o homem a um patamar acima, um patamar superior, ele vem santificar e elevar o homem. Na medida em que nossa família vive isso, a gente é capaz de colaborar na educação dos nossos filhos, não só em levá-los para o céu e torná-los pessoas melhores,
mas em fazer com que isso aconteça em toda a sociedade, porque a sociedade é composta de famílias, a família é a célula da sociedade. E, claro, essa educação sexual das crianças, dos jovens, que vai ser o assunto desse livro, né, que nós vamos trabalhar nas 3 próximas lives também, que nós faremos, uma em cada mês, né, esse assunto vai ser fundamental para a gente colocar em prática isso, mas sempre lembrando que só vai funcionar esse processo de educação na medida em que a gente não ficar parado somente na parte teórica, nos estudos. É evidente que isso aqui é um clube de leitura e que a gente vai estudar um pouquinho, mas na medida em que a gente faz com que essa coisa toda que a gente está aprendendo se concretize na prática da vida moral, especialmente da vida dos sacramentos. Então, a gente receber os sacramentos, a gente levar os filhos para receber os sacramentos, vai ser fundamental para que essa educação que nós vamos dar, essa educação sexual que nós vamos dar, seja forte o suficiente para sobreviver num mundo de maldades e pecados que são oferecidos, né? Todo mundo sabe muito bem, não adianta você educar seu filho e sua filha sobre os aspectos mais profundos da antropologia sexual cristã se eles não se confessarem com frequência. Eles vão acabar vivendo uma vida degradada do mesmo jeito, né? E a gente só vai conseguir ter força também para educar se nós mesmos darmos o exemplo e vivemos a nossa vida sacramental. Por isso que um dos objetivos não declarados, um dos objetivos escondidos do nosso clube é fazer com que as mães tenham essa vida espiritual, pessoal, também fortalecida. E que as mães possam cada vez mais se aproximar do sacramento. E que se tiver alguém no nosso clube, se tiver alguém nessa live que ainda não está vivendo a vida sacramental como deveria, que isso sirva de incentivo também para vocês. Então, é basicamente isso. Claro que esse assunto que o padre falou aqui muito rapidamente, né, só apresentando um pouquinho do prefácio, ou seja, esse livro foi escrito pelos autores pensando nesse contexto, ou seja, num mundo em que o hedonismo reina, o individualismo reina, em que as pessoas estão longe de Deus e que a família tem que ser o lugar onde acontece a educação sexual. Então, nesse contexto que nós vamos ler esse livro e é nesse contexto que nós vamos explicar os pontos principais do livro nas lives mensais que nós faremos. E daí eu já explico como vai funcionar na prática. Então, gente, a prática vai ser o seguinte: nós vamos ler esse livro aqui, né? É um livro pequenininho, dá para ler, né, em 1-2 dias, mas eu sugiro que vocês façam a leitura de 4 capítulos por mês. Né? É rápido, é fácil, vai ter áudio gravado do livro para vocês escutarem, quem não conseguir parar para ler. Olha, 4 capítulos, aqui ó, capítulo 1 até o capítulo 4, né, o final do capítulo 4, página 17 a 32, é bem pequenininho. Então, o que eu peço é isso, 4 capítulos por mês. No final do mês, né, no final do mês não, durante o mês a gente vai sempre avisar, mas em princípio vai ser na segunda sexta-feira do mês, né? Se tiver que mudar eu aviso, mas em princípio sempre na segunda sexta-feira do mês nós teremos uma aula, uma live como essa de hoje, para explicar os pontos principais desses 4 capítulos e para desenvolver alguma coisa, porque esse livro é um livro bem simplesinho, tá? Bem simplesinho mesmo, não tem nenhuma dificuldade. O padre vai aprofundar alguns temas que esse livro coloca. O livro vai ser disponibilizado em áudio, né, como já foi, por exemplo, o prefácio. Tem uma equipe que está gravando, muito obrigado. Além desse livro, nós teremos também o estudo de uma outra obra, que é um documento, o documento Familiares Consórcios, que é esse documento que foi citado no prefácio do livro. Documento do Papa sobre a família.
A Familiares Consórcio será colocada todos os dias, ponto a ponto, no nosso grupo do WhatsApp. Então, todos os dias, se eu não me engano, às 11 da manhã, né, aparecerá no grupo para vocês um ponto do documento. Por que o padre está falando ponto? Porque os documentos da igreja são documentos oficiais que são divididos em pontos. A Familiares Consórcio tem 85 pontos. Nós veremos um ponto por dia em 3 meses. O ponto vai ser colocado na parte da manhã. Algum momento depois, eu gravarei um áudio comentando algum aspecto do ponto. Então, vocês terão, em 3 meses, a oportunidade de ler o documento inteiro e de ter o documento inteiro comentado. Então, nós vamos ler um ponto por dia, vai ter o comentário. Na parte da tarde, às 6 horas da tarde, o grupo será aberto e vai ficar aberto para mensagens até às 10 da noite. Durante esse período, qualquer pessoa pode escrever no grupo. Mas quais são as regras, né? A gente só pode escrever no grupo assuntos pertinentes ou ao livro Mistérios Gozosos da Vida ou ao documento Familiares Consórcio, né? Não pode escrever nada sobre outros assuntos, mesmo que sejam coisas boas. Eu sei que vocês vão botar coisas boas, não vão botar coisas ruins. Só que a gente precisa manter o foco, porque são mais de 300 mulheres, e se todo mundo colocar tudo que acha bom, vira um caos, né? Então, só pode escrever sobre o livro ou o documento, né? Sobretudo, comentários e dúvidas. As dúvidas de vocês são ocasião para que nós possamos ensinar mais. Então, às vezes você tem uma dúvida e o padre vai lá, vai responder a dúvida e vai ajudar todo mundo. Então, só pode botar mensagens relacionadas aos assuntos do livro. Essas mensagens têm que ser por escrito. Só quem pode colocar áudio é o padre. Então, quando aparecer um áudio, todo mundo já sabe que é o padre que escreveu. Que escreveu não, que mandou, né? Então, as mulheres vão mandar somente textos escritos. Fica proibido compartilhar links, certo? O link de um vídeo do não sei quem. Não pode, né? Não pode compartilhar link, não pode compartilhar foto, não pode compartilhar vídeo. É só mensagens escritas, para que o grupo do WhatsApp fique um grupo limpo, né? Ou seja, só com coisas de fato importantes. Tá bom? Né? Eu sei que vocês vão respeitar isso daí, certo? Todo mundo já participa de grupo de WhatsApp, todo mundo sabe que tem aqueles grupos que tem 200 milhões de coisas e que a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo. Então, que o nosso grupo não seja assim, que a gente consiga acompanhar. Então, só esse tipo de mensagem. A plataforma que nós vamos usar para as aulas mensais vai ser essa mesmo que a gente está hoje. O YouTube mesmo, né? Esse canal que nós estamos usando é o canal da Ordem Terceira do Carmo, foi cedido a nós. Porque o nosso canal do clube, até tem um canal no YouTube, onde a gente bota os livros, mas como ele é um canal pequeno, a gente não consegue fazer live por ele. E também não dá, de início a ideia era fazer uma live chamada de vídeo, né? Numa plataforma tipo Google Meet ou Zoom, só que essas plataformas têm limitação de tempo, limitação de pessoas, é caro, então no YouTube é mais fácil, é de graça, então fica melhor pra gente trabalhar, certo? E a gente não vai disponibilizar a gravação, certo? A gente faz questão que as pessoas participem ao vivo. Depois, padre, mas eu não participei da live, não foi por preguiça não, foi porque eu estava muito ocupada. Não tem problema, você vai receber um resumo da live e vai ter ali o essencial perfeitamente. Lembrando, gente, que o grupo, ele tem 2 lados. Ele tem um lado desse livro com as lives e tem o lado do documento com os comentários. Então, mesmo que você não consiga acompanhar as lives, só de você acompanhar o documento com os comentários, você aprende muito. E eu ainda digo mais, talvez o documento com os comentários seja mais
seja uma coisa assim ainda mais importante, mais sólida do que o próprias lives que a gente vai fazer sobre esse livro, né? As duas coisas serão muito boas, se Deus quiser, né? Outro assunto, né? Todo mundo que quiser colaborar de alguma maneira no trabalho será muito bem-vinda, né? A gente já tem gente trabalhando na gravação do livro, a gente já tem gente trabalhando na arte, fazendo as artes aí que ficaram muito bonitas, vocês viram aí do contagem regressiva, a logomarca. A gente tem gente trabalhando para fazer os resumos, a gente tem gente trabalhando para postar todos os dias o conteúdo, a gente tem gente trabalhando na parte das ideias, que mandam ideias e que trocam ideias com a gente, que a gente consulta. Então tem bastante gente já atuando. Quem quiser participar, procure algum administrador do grupo, né? Ou manda mensagem para mim, ou manda mensagem para Juliana, ou manda mensagem para a Liene, né? Que a gente vai encaminhar vocês de acordo com aquilo que você deseja ajudar. Olha, eu gosto muito de ajudar, mas eu gosto de fazer mais tal coisa ou tal outra coisa. A gente vai encaminhar para as equipes de auxílio, certo? E com o passar do tempo a gente vai precisar de mais gente, se Deus quiser, porque o trabalho, se Deus quiser, vai crescer. E por fim, né, uma última coisa, né, uma última informação, é que todo esse projeto, ele é absolutamente gratuito, né? Não tem ninguém ganhando nada de dinheiro. A gente está ganhando muita coisa de santificação, né? Porque é uma obra para Deus, Nosso Senhor. Mas a gente não está cobrando nada, né? A gente até poderia cobrar, porque toma tempo. A gente não está cobrando nada, né? Como a gente não está cobrando nada, e como o seminário tem apoiado bastante a gente nisso, foi um padre que trabalha no seminário que cedeu o canal da Ordem do Carmo para nós, eu mesmo sou um dos padres que trabalha no seminário, né? E como eu sou um trabalho de formação para vocês, eu gostaria de convidar a todos que puderem a colaborar com o nosso seminário, né? Talvez aquele dinheirinho que você até pagaria para participar do clube, você pode pegar e fazer uma doação para formar os próximos sacerdotes. Por isso que tem aqui na tela o QR Code, né? Você enviando qualquer quantia, você colabora com a formação dos seminaristas, né? Porque daqui a um tempo eu vou passar, os padres que estão aí vão passar e a gente vai precisar de outros padres para continuarem esse tipo de trabalho, né? Então, eu agradeço imensamente todo mundo que puder ajudar com o nosso seminário, né? E é isso. Essa é a mensagem de hoje, né? Então, a mensagem sobre o prefácio do livro, nós vamos mandar um resumo para vocês. As informações todas estão aí. Nós temos lá na descrição do grupo praticamente todas essas informações. Nós vamos estar sempre enviando mensagens. Amanhã a gente começa a leitura da Familiares Consórcio. Amanhã já a gente começa, né? E qualquer dúvida vocês podem mandar para mim. Se alguém tiver alguma dúvida agora, escreve aí no chat, por favor. Eu vou dar uns minutinhos para responder alguma dúvida que tiver no chat. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente finaliza, tá bom? Não, a Luana está agradecendo. Vai ser de grande aprendizado, se Deus quiser. Luana, a gente espera que a gente saia bem melhores do que a gente entrou aí nesse clube, não é? Então, a Isabelle está perguntando como serão sugeridos os próximos livros. A gente já está
com o esboço do próximo ciclo. A ideia é fazer ciclos de 3 meses, né? A gente já está esboçando uma ideia para o próximo ciclo, né? A gente ainda precisa confirmar, mas fica aí a sugestão que vocês nos mandem também sugestões de livros para a gente ir trabalhando no futuro. Se o clube der certo, a gente vai de 3 em 3 meses trabalhando uma obra nova. É claro que não vai ter como a gente acatar as sugestões de muitas pessoas, porque, né, é muita gente e é um livro só a cada 3 meses, mas as sugestões serão muito bem-vindas. Podem mandar pra gente no privado, lá para os administradores. A Alessandra perguntou qual vai ser o tempo médio da live. Eu espero que seja algo em torno de 40 minutos, estourando 1 hora. Eu espero não demorar mais do que isso nas lives mensais. Tá bom, gente? A meta de leitura, que a Diana perguntou, a meta de leitura é, no caso desse ciclo, de 3 meses, 4 capítulos por mês desse livro e 1 ponto por dia da Familiares Consórcio. O documento vai ser enviado no grupo, o documento inteiro, 1 ponto por dia. Quem quiser, esse documento está no site do Vaticano, só botar no Google Familiares Consórcio, aparece lá. Eu vou compartilhar também no grupo para quem quiser, tá lá. E vende também. Se alguém quiser comprar, vende na Amazon esse documento. Mas tem todo de graça na internet, né? Esse livro do Mistérios Gozosos vocês podem adquirir ou na Amazon ou nas livrarias da SEDET, né? Especialmente na Ecclesiae. Tem Ecclesiae, essas livrarias que tem, por exemplo, livraria do Padre Leonardo, livraria do Seminário de Filosofia, livraria do não sei o quê, né, que todo mundo conhece, livraria desses influencers todos vende lá também, né? Pode comprar por lá. Aqui na livraria da paróquia tinha para vender, eu acho que já esgotou. Se tiver, deve ter um só. Tem uma pessoa dizendo que está com dificuldade de usar o QR Code. Se tiver com algum problema no QR Code e não estiver funcionando, eu vou enviar depois no WhatsApp, tá bom? E lá na descrição do vídeo, do grupo, tem o e-mail do Pix do seminário, tá certo? Tá com desconto na Amazon o livro, sim, né? Então, a Dalila perguntou sobre o documento. Esse documento é um documento que o Papa João Paulo II escreveu sobre a família, né? Então a gente vai colocar um ponto por dia desse documento, né? E nós vamos comentar ponto a ponto, né? Para vocês acompanharem. O documento está disponível no site do Vaticano. Eu vou colocar no grupo lá. É isso, gente. Alguém mais tentou usar o QR Code e teve dificuldade? Não funcionou? Que aí, se tiver, eu vou ter que mandar refazer esse negócio. Mas temos lá na descrição do grupo do WhatsApp, a gente tem o Pix, o e-mail do Pix. O link do documento eu vou mandar no grupo, pode deixar, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou então encerrar a transmissão. Muito obrigado, né, a todos, né, a todas no caso, e a gente vai se comunicando pelo grupo, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês também.